Paz de Cristo, amém? Abra sua apostila aí na página 22 e abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. A apostila na página 22 e Hebreus capítulo 12. Nós vamos continuar e hoje nós vamos falar sobre nós como filhos de Deus e a paternidade de Deus. Amém? Filiação e paternidade. Para falarmos de filiação, a gente vai ler um texto, porém antes de ler um texto, quem aqui já viu? Eu já acho que já até falei isso aqui. Mas a gente vê muito em alguns carros, e aleatório, de crente ou não. Quem já viu aquela frase assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Essa é uma expressão que só cabe a quem já confessou Jesus. Se a gente não confessar Jesus, nós não somos filhos de Deus. Nós somos apenas criação, criatura. A filiação é a Deus se dar por acreditar no seu Filho, que é o primeiro, era o único, se tornou o primeiro. Então, desde que alguém acredite em Jesus, esse alguém se torna filho de Deus, porque Jesus transforma ele no seu irmão. Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é como se fosse o nosso irmão mais velho. Então ele preparou o caminho da filiação e estabeleceu: olha, se você crê em mim, eu te coloco diante do Pai como meu irmão. Então nós somos filhos de Deus a partir do momento que cremos em Jesus. Mas nós não fomos chamados só para crer. Amém? A gente foi chamado para crer e ser guiado. Porque, o texto que eu vou ler em Hebreus. Porque pensa, se você já tem um filho, amém? Você tem filho lá, ou então você é filho. Por vezes a gente tem um comportamento que não condiz com a filiação. Sim ou não? Você é filho de um pai, de uma mãe, e às vezes o seu pai, a sua mãe te dá uma direção e você faz o oposto daquilo. Naquele momento, ainda que você é um filho legítimo, você teve uma atitude de alguém que não é filho. Porque filho foi chamado para obedecer. Deus ele é tão radical quanto a isso, que ele fala assim: olha, se vocês consideraram os vossos pais terrenos, como não vai considerar a minha paternidade? Então assim, Deus assimila que para você se tornar filho, primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que ser guiado por aquilo que você crê. Porque imagina, você perguntar para a população no Brasil. A maioria da população brasileira acredita em quem? Em Deus. Acredita também em quem? Não. Dentro do contexto de Trindade, acredita no Pai e também acredita em quem? No Filho. Mas muitos deles acreditam no Filho, que é o primeiro ponto para ser filho de Deus, porém eles não são guiados pelo Filho. E aí é que está. A gente precisa entender que para a filiação se dá na crença e na obediência. Amém? Então a gente vai ler Hebreus 12 aí a partir do verso 4. Amém? Está ali também, Carlos? Aí pode ler até o 11, tá, filho? Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Volta lá, só para vocês entenderem. Você vê que, aceitou. Condição quando você aceitou. Ele vai corrigir e diante de um erro ele vai castigar, vai, alinhar o seu coração. Vamos. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são o quê? Bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor que lhe parecia. Deus, porém,
nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então aqui ele está exemplificando o quê? Creu em Jesus, filho. Obedeceu Jesus, filho. Só creu e não obedeceu, bastardo. Bastardo não é filho, amém? Bastardo é alguém que está debaixo de um ambiente onde às vezes você olha ali, esse cara que me criou. Mas ele não tem o meu coração, ele não tem a minha obediência. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, é o texto que nós vamos ler agora da apostila, testifica que nós somos filhos de Deus. Testificar é confirmar. Então quando nós carregamos o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, diante das nossas atitudes, vai testificando que nós somos filhos. Vai confirmando. Se você tem uma atitude correta, o Espírito Santo fala, atitude de filho. Se você tem uma atitude errada, o Espírito Santo fala, com isso eu não confirmo, eu não testifico isso. Então, por isso que o Espírito testifica e clama Abba, Pai, levando o nosso coração ao relacionamento de intimidade. Porque a palavra Abba ali não é só para pai, a palavra Abba é principalmente para paizinho. Então, está mostrando um relacionamento de intimidade, ao ponto que você é tão filho que você trata Deus com carinho. Porque quando a gente olha para aquele texto, Deus ali está falando de correção. Mas lá na frente da apostila também você vai ver que Deus não é um pai ruim. Muito pelo contrário, Ele é doce, é amoroso, Ele é compassivo. Porém, a gente precisa também ter uma identidade de filho para usufruirmos desse Deus que é bom. Porque esse Deus que é pai e é bom, Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos e a responsabilidade de filho. De acordo com que seus filhos vão crescendo, eles vão continuar sendo seu filho, mas o nível de responsabilidade aumenta, sim ou não? Uma coisa é a Maria Isabel hoje. Ela está aqui, por exemplo, é uma aula, não é o momento dela aqui, ela está com o celularzinho na mão, mas vai chegar um momento que a Mara vai olhar para ela e falar, filha, não, você já consegue entender o que está rolando no culto. Você já tem uma idade, agora não é nada de celular na mão, agora é o quê? Prestar atenção na palavra. Você vai responsabilizando. Então, filiação é isso. Primeiro, se você quiser anotar aí na sua apostila, primeiro crer. Para ser filho, primeiro você crê em Jesus. Em segundo, ser guiado pelo Espírito. Primeiro você crê em Jesus. Em segundo lugar, ser guiado pelo Espírito. Amém? E aí agora vamos ler o texto da apostila. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Paizinho, Abba, Pai. O mesmo Espírito confirma, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos. Vamos lá, olha que coisa linda. Então aqui a promessa é, você se torna filho de Deus, através de Jesus, crendo em Jesus e sendo guiado pelo Espírito. O Espírito te leva à verdade. Quando esse Espírito te leva à verdade, você vai viver uma coisa que Jesus viveu. O quê? Você vai padecer com Ele, que é a mesma palavra sofrer. Só que a Bíblia está dizendo que assim como padecemos com Ele, assim também reinaremos com Ele. E aí aqui fala de algo que é lindo, fala sobre você ser herdeiro de Deus, porque você é filho, e co-herdeiro com Jesus. Essa palavra co significa juntamente. Jesus era o único herdeiro de tudo. E aí, como você é filho, você é co-herdeiro em Deus e co-herdeiro através de Jesus, que é, juntamente com Jesus, nós desfrutamos de toda a herança que Deus deu a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você
herda em Deus a filiação, né, em Jesus a filiação, você se torna filho de Deus, você tem direito à herança. Por quê? Porque você é co-herdeiro em Jesus. Então, enquanto você crê em Jesus, enquanto você é guiado pelo Espírito, você vai ter acesso às promessas que Jesus teve. Você vai ter acesso à aplicação dessas promessas na sua vida. Você se torna co-herdeiro. Juntamente com ele, você herda as coisas. Jesus herdou todas as coisas, sim ou não? E hoje ele partilha disso que ele herdou com aqueles que creem nele. Não é isso que ele fala? Ele fala nas orações dele, fala assim: Pai, tudo aquilo que o Senhor me confiou, eu vou confiar a eles, para que eles me representam. Então, olha o nível de se tornar filho de Deus. Olha a responsabilidade. Você vai representar Jesus, seu irmão mais velho. Você vai representar Deus. E você vai andar nessa terra como filho de Deus encarnado. Porque uma vez que Jesus encarnou, o verbo se fez carne, mudou-se a forma das pessoas se relacionarem com Deus. Agora, abertamente, cada um pode se relacionar com Deus. Cada um de nós, quando cremos em Jesus, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo e, mais do que isso, a importância de representar Ele. Irmãos, vamos lá. Só para você ver como é importante. Quem aqui já foi abordado na rua por alguém que vende algo para alguma empresa? Qualquer tipo de empresa. Às vezes, a abordagem, às vezes você nem quer algo, mas a abordagem, o quão a pessoa fala bem da empresa, o quão a pessoa tem uma boa oratória, o quão a pessoa é satisfeita com o seu trabalho, faz você dar atenção para aquela pessoa. Aquela pessoa não é dona da empresa, ela é o que da empresa? Um representante, um funcionário da empresa. E aí, como ela aborda todas as coisas, convence outras pessoas a conhecer a empresa, a comprar o que a pessoa está vendendo. Então, quando você se torna co-herdeiro, herdeiro disso, você se torna herdeiro das promessas, mas você também se torna herdeiro da responsabilidade. Por isso que no versículo que nós lemos aí, ó, no verso 17, finalzinho, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, final do 17. Então, com ele nós vamos padecer, mas também com ele nós seremos o quê? Glorificados. Então, a gente precisa entender essa questão da filiação como um presente de Deus para pessoas que ele vai amadurecer e responsabilizar e vai dizer assim: olha, meu filho, não é isso que Paulo fala? Que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, o estilo de vida que Jesus deixou registrado, o estilo de vida que Ele quer que nós tenhamos, faz com que as pessoas nos enxerguem de fato como filhos de Deus. Porque nós somos representantes de Deus. Então, quem é filho assume esse lugar de responsabilidade ao ponto de que as pessoas podem olhar para você e esperar de você um comportamento de alguém que é de fato filho de Deus. Crer e ser guiado. Amém? Vamos lá, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Esse texto aqui é muito bacana, por quê? Porque fala que a criação, aqueles que não são filhos, de alguma maneira, ele está esperando a manifestação dos filhos. Quando você vem para a igreja, você espera a manifestação de Deus da igreja, sim ou não? E como você é a igreja, amém? As pessoas que sabem que você é a igreja esperam essa manifestação de filho, de alguém que tem caráter e autoridade. Alguém que vai representar Deus e alguém que é filho de Deus. Só que a Bíblia fala que ao mesmo tempo que a criação espera uma manifestação sua, gemendo com dores de parto, a Bíblia fala que você está esperando o quê? A redenção. Está esperando o dia do Senhor. Então, eles gemem para conhecer Jesus, para serem libertos da escravidão. Nós gememos, Maranata, na esperança de ser remido todo o nosso corpo. Por quê? E aí Paulo coloca uma palavra de esperança.
Ele fala, cara, se você é filho de Deus, entenda, você vai passar muita dificuldade, porém ele vai falar assim, ó, porém, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, a nossa esperança como filho deve ser maior do que os problemas que nós estamos enfrentando. Quem não tem esperança de eternidade, quem não tem esperança de total remissão, de corpo glorificado, abandona Jesus no meio do caminho. Por quê? Porque seguir a Jesus é ótimo, servir a Jesus é maravilhoso. Só que nós precisamos renunciar a muitas coisas, sim ou não? Nós seremos por muitas vezes injustiçados por sermos filhos de Deus. E Jesus fala que, ó, por você crer em mim, João, é aquela bem-aventurança, cara, 5:10, eu acho, põe ali pra gente. Fala assim, por crer em mim, vão expulsar vocês de sinagogas, vão mentir sobre vocês, vão perseguir vocês, mas não se entristeçam. A Bíblia fala que é pra gente se alegrar, não é isso? Olha lá, olha só. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Então está falando, seja feliz quando alguém te injustiçar, porque aquilo que você está sofrendo como injustiça aqui é sinal de que você está ao caminho do reino dos céus, da eternidade. Verso 11, filho. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurado, a gente sabe que a tradução para bem-aventurado é alguém que é feliz de verdade. Ele está falando assim, feliz de verdade são vocês que, por causa do meu nome, vão ser perseguidos, por causa do meu nome vão mentir, por causa do meu nome vão falar mal de vocês. Porém, vocês têm uma esperança superior a qualquer problema terreno. E Paulo, como filho, fala assim, olha para o lugar que Jesus estava olhando. Olha para o lugar que Jesus estava olhando. Põe ali para mim, Carlos, Hebreus 12, isso, 1 e 2. Qual era o lugar que Jesus está olhando? Sempre para a esperança da eternidade. Como filhos, nós precisamos olhar para a eternidade. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, uma vida com Deus, o propósito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou e terminou todas as coisas, em troca da alegria que estava, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou o quê? A cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Então, aquilo que Paulo está falando lá sobre a nossa leve e momentânea tribulação, que vai produzir o peso de glória eterna, é aquilo que Jesus fez. Ele suportou a vergonha da cruz, o fato de estar rodeado, o fato de estar tão perto do pecado, ele suportou aquilo tudo. Por quê? Porque ele olhava para a eternidade. Você não vai suportar uma vida como filho de Deus se você ficar olhando para as circunstâncias. Você precisa olhar para a sua esperança eterna. Você precisa olhar, ter um olhar maranata. Você precisa saber que como filho de Deus, você tem uma vida eterna para viver com Ele. Então, tudo que você passar aqui é leve e momentâneo. E muitas pessoas abandonam a filiação exatamente por causa dos momentos difíceis. Irmão, tenta aí lembrar alguém que abandonou a igreja, abandonou a fé, abandonou a Deus, porque estava tudo bem. Ah não, eu quero sair da igreja, não quero mais Deus. Por quê, irmão? O que aconteceu? Ah não, a igreja é maravilhosa, os pastores são lindos, Deus me abençoou de tudo que é lado, mas eu não quero mais. Geralmente as pessoas, claro, toda regra tem exceção, tem gente que é doido, né? Pode fazer muito bem isso. Filho pródigo estava lá, tudo bem com ele, ele quis ir embora. Então assim, toda regra tem suas exceções, porém, o mais comum é o quê? Está na igreja, aí passa luta, fala assim, mas na igreja passando luta. Está na igreja, mas se eu sou filho de Deus, por que Deus permitiu essa enfermidade? Se eu sou filho de Deus, por que eu perdi emprego? Se eu sou filho de Deus, por que está tão escasso? Nenhum arroz eu tenho direito em casa. Então, geralmente, as pessoas abandonam a filiação por causa dos problemas terrenos. E Paulo está dizendo, você é guiado pelo Espírito, cara. Você tem que olhar para a eternidade. A nossa bênção maior não está na terra, a nossa bênção maior está na eternidade. Ou melhor, a nossa bênção maior não vem da terra, vem da eternidade. Amém? Então, como filhos de Deus, sempre tem um olhar para a eternidade. É o que eu tenho falado com algumas pessoas. Não basta viver para Deus sem suportar aquilo que Deus tem. Não vencemos o pecado até sangrar. Hebreus 12:4, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Jesus suportou a vergonha da cruz. Nós precisamos suportar algumas coisas também, irmãos.
Às vezes você vai estar lá no trabalho, às vezes perseguido só porque você falou que é cristão. Aí você tem que falar a quem você pertence, é filho de Deus, amém? E às vezes quando você fala, você fala, o cristão. Um dia que você fechou a cara, mas você não é crente. Então já começa, coisa. Por quê? Porque como filho de Deus, nós também sofreremos um nível de perseguição, amém? Então vamos lá, o que é ser filho de Deus? Aí tem um texto, não precisa a gente ler, porque é um texto muito conhecido, né? Você pode até virar a página e vai para 23, eu vou falar do texto. E aí eu vou falar só a parte B do versículo 3, que está até aí nessa página aí, 23 aí. Está vendo aí? Depois do versículo 6, tem um parágrafo aí, tem aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é ser filho de Deus? É nascer de novo. Ser filho de Deus é você nascer de novo. Nascer de novo, a gente sabe o contexto aqui. O Nicodemos era um cara eloquente, estudioso, tinha acesso aos pergaminhos, respeitado por todos de forma religiosa, um homem admirável, um homem procurado por todos para ensinar as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas quando ele descobre que tem um homem fazendo milagres, sinais, que tem um homem novo ali, ele vai se encontrar com Jesus à noite, a gente sabe a história, e aí ele fala assim, eu bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. E aí Jesus fala aqui para ele, necessário vos é nascer de novo. Você vê que ele não fala que Jesus é filho de Deus, ele fala que Jesus é vindo de Deus. Fala assim, é vindo de Deus. Porque para Nicodemos naquele contexto ali, se alguém fizesse milagre, estava bom. Você já viu que tem pessoas que, tipo assim, eles não se importam com a filiação. Eles querem o que Deus pode fazer. Não, se Deus fizer isso na minha vida, ótimo. Mas eles não se importam em saber se eles já creem em Jesus verdadeiramente, se eles são guiados pelo Espírito Santo, se o nome deles estão escritos no livro da vida, se eles têm uma vida que eles podem cantar Maranata não com os lábios, mas com o coração. Porque o Filho de Deus, ao mesmo tempo que ele quer ficar na terra para ganhar mais almas para Jesus, ao mesmo tempo ele quer a eternidade, porque o próprio Espírito fica, ora vem Senhor Jesus. Se o Espírito mora em você, Apocalipse 22 vai dizer que o Espírito e a noiva dizem, vem. É o que Paulo fala, Deus, a melhor coisa é estar contigo. Eu quero estar aí. Mas eu sei que o Senhor me deu uma graça para convencer pessoas a te amar. Então, se o Senhor quiser deixar eu viver mais uns anos aqui, estamos juntos. Mas se o Senhor quiser me levar, lucro maior. Então a gente precisa entender esse lugar de filho, né? A gente precisa desejar, qual é o benefício de ser filho? As promessas? Não. Eternidade, né? Apesar de eternidade ser uma promessa, mas eu estou falando de promessas terrenas e promessas eternas, né? Porque tem pessoa que se viver uma vida inteira e Deus fizer as coisas para ele está satisfeito, mas não quer seguir o mandamento de Deus. Jesus é o autor e o consumador da nossa. Então, é algo que se inicia e você vai crescendo. Tem início e tem consumação. A gente vai começar a ver agora para frente que ele vai falar sobre maturidade espiritual, sobre crescimento. Então, o primeiro ponto, para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Então, não dá para a gente, por exemplo, isso é muito comum no meio, quando a gente começa a evangelizar, está fazendo às vezes um MEF, uma célula, enfim, um culto no lar, e a gente às vezes quer ter uma paciência maior do que a de Deus. Irmãos, vamos lá, o que é mais fácil para ensinar alguém? Sair ensinando sem mostrar que ele precisa ser filho, ou mostrar que ele precisa ser filho para você ensinar? A Bíblia diz o quê? Que o bastardo tem dificuldade com a disciplina, o filho não. Então, quando alguém chega na igreja, quando você tem acesso a alguém, você tem que motivar essa pessoa a se tornar filho de Deus. Por quê? Porque se ela se tornar filho de Deus, o Espírito Santo vai ajudar ela a obedecer. Então a gente fica ali lutando, não, vai devagar com ele, vai devagar com ela, deixa ele. Não, irmãos, não é questão de ser devagar. Se a pessoa creu em Jesus para se tornar filho, agora o Espírito Santo vai ajudar ela a ser guiado. Porque quem é que guia? O Espírito Santo. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então a gente não pode pegar e falar assim, não, eu estou guiando fulano. Quem é que convence o homem do pecado? Do juízo, da justiça. Então, trouxe alguém para a igreja, o que a gente precisa com essa pessoa? Cara, você precisa entregar a sua vida para Jesus.
Você precisa confessar para você se tornar filho de Deus. Pastor, e agora? Põe ali Atos 3, vê se é o 1 ou o 12. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui, que eu acho rapidinho. Atos 3, não, Atos 2, 37, filho. Atos 2, 37. Pedro prega, o povo se arrepende, e ali, olha que coisa linda. Quando ouviram isso, ou seja, eles tinham escutado a palavra sobre Jesus crucificado, ressurreto, Espírito Santo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Tipo assim, agora eu sou filho, que faremos a partir de ser filho? A primeira palavra ali é arrependimento. Você se arrepende, nasce de novo, amém? E aí, bastou nascer de novo? Não, você precisa viver uma vida de filho. O que faremos, irmãos? Perguntou a Pedro e os apóstolos. Aí Pedro começa um discurso a ensinar qual era a conduta de um filho de Deus. Você vê que é naquele contexto que ele vai falar sobre batismo, é naquele contexto que ele vai falar sobre refrigério do Espírito Santo, é naquele contexto que ele vai falar sobre perseguição, é naquele contexto que tem cura. No capítulo 3 tem a cura do coxo, ele leva para o templo. Então, assim, a gente está vendo que ali, depois de ouvirem que eles estavam em pecado, aí Pedro prega sobre arrependimento, é chegada a voz do reino de Deus. Eles entregam a vida para Jesus. O que eles perguntam? Que faremos agora, irmãos? Entreguei minha vida para Ele, nasci de novo, e agora? Então, o que a gente precisa fazer? É ensinar as pessoas a se arrepender, para que elas possam se tornar filhos de Deus. Aí, automaticamente, elas vão estar mais disponíveis ao discipulado. Porque nós, o Carlos explicou isso aqui, os pentecostais creem de uma forma sobre receber o Espírito Santo, né? Eles creem que você precisa lá buscar, ter a sua experiência em língua para você ser batizado do Espírito Santo. Nós cremos, nós carismáticos, nós cremos que você entregou a vida para Jesus e o Espírito Santo vem te ajudar a ser guiado a uma vida de filho. Então, quando alguém entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem. Porque Jesus não quer batizar com dons, Ele quer batizar com um caráter, amém? Então o Espírito Santo vem para trazer o caráter de Deus para aquela pessoa, para ajudar. Então o que a gente precisa fazer? Entender que as pessoas precisam nascer de novo. Experimenta fazer isso um dia, pega alguém para discipular e começa ensinando. Olha, você precisa se arrepender desse estilo de vida, entregar a vida para Jesus, e quando a pessoa fazer isso, fala assim, agora seu nome está escrito no livro da vida, e aí a pessoa fala assim, mas tá, e agora, o que eu faço? Aí você começa. O Espírito Santo vai te ajudar a entender a palavra. Eu estou aqui como alguém que vou te ensinar como que deve ser. Você como pai, como marido, você como mãe, você como cidadão, você como ovelha na igreja. E por aí vai, porque a gente precisa crescer. Amém? Então lembra, é preciso nascer de novo. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Porque é possível algumas pessoas estarem na igreja, ter experiência com Deus, amar o pastor, amar a igreja, amar os cultos e não ter se tornado ainda filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, precisa o quê? Nascer de novo. Não foi isso que Jesus falou para um mestre da lei? É preciso, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Você é um cara top, mas você não nasceu de novo. Amém? Vamos lá, vai na página 24 agora aí, pode ir para lá. Vai aí no... Pode ser do início, pode ser do início. Quem é filho de Deus, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deve aprender a se posicionar como filho e não tem mais que esperar uma promessa. O filho de Deus não mais precisa esperar uma promessa, porque toda a promessa se cumpriu em Jesus. Lembra, você é herdeiro. Toda a lei terminou em Jesus. O profeta Isaías profetizou no Antigo Testamento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia é cheia de profecias, levando tudo até Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. A promessa se cumpriu em Jesus. De Jesus para cá, não mais precisamos esperar uma promessa. Agora somos herdeiros, não é mais uma promessa, é uma herança. Nós temos agora uma herança e não mais uma promessa. Agora somos herdeiros das bênçãos do Senhor. Ainda que sejamos infiel, Ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Está aí o texto aí. O filho precisa entender a paternidade de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus fica esperando uma oportunidade para castigá-lo, para pesar a sua mão. A mão de Deus não pesa. O que pesa são os seus pecados. E aqui a gente já vai entrar num contexto que vai começar a revelar Deus como Pai.
E aí, por vezes, por exemplo, as pessoas que a gente evangeliza, é por isso que eu tenho assim, eu penso que evangelizar trazendo um medo do inferno não é o mais correto para que alguém venha para Jesus. Eu sei que a gente precisa falar, né, que as pessoas estão em condenação, que elas precisam se arrepender, mas quando você põe um peso, não, cara, você precisa ir para a igreja, porque senão você vai para o inferno, vai queimar com o diabo, não sei o quê. Às vezes a pessoa vem mais para a igreja com medo de Deus pesar o quê? A mão sobre ela. E a gente coloca sobre Deus, sobre o nosso Pai, como se Ele fosse um Pai que está ali doido para pesar a mão sobre você. E não é, Deus é um Pai bom. Deus é um Pai bom, amoroso, doce, gentil, um Pai de relacionamento, né? Um Pai que aproxima você dele, um Pai que se preocupa com você, um Pai... Jesus, quando apresenta Deus como pai, nas bem-aventuranças, ele fala assim, cara, qual é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma serpente? Se o filho pedir um peixe, vai dar um escorpião. Se vocês, como pais humanos, terrenos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, quando você vai evangelizar, colocando mais o nome do diabo no ouvido de quem precisa evangelizar, ainda que a pessoa venha para a igreja, ele vem mais por medo do diabo do que por prazer em Deus. Então parece que o diabo, ele é maior no medo do que Deus no amor. Então não, a forma de evangelizar você precisa ensinar a condenação eterna, que a pessoa se viver naquela condição, porque ela precisa abrir mão daquilo, mas você precisa mostrar para ela que a mão do Senhor, né, o texto que está embaixo, eis que a mão do Senhor não está fechada, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado, para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação. A gente tem que ensinar para a pessoa que o que pesa a vida deles, né, não são a mão de Deus, são as suas escolhas, os pecados. Falar para a pessoa assim, experimenta abrir mão do pecado e viver para Deus. Você vai ver que Deus vai te abençoar e o que está pesando a sua vida é exatamente o pecado, porque Romanos 3 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem como você viver uma vida de pecado e esperar a vida, porque a recompensa para quem peca é morte. O dom gratuito de Deus está em Jesus, a vida eterna. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que Deus é um Pai bom, um Pai maravilhoso, um Pai gentil. Salmo 34, 8 ou 38, 4. Vai ser um dos dois aí, tenho certeza. Põe primeiro 34, 8. Isso. Provem e vejam que o Senhor é bem-aventurado é quem nele se refugia. Então você precisa apresentar a Deus como aquilo ali, provem. Ah, cara, mas a igreja vai pedir para eu parar de fumar, a igreja vai pedir para eu parar de beber, a igreja vai pedir para eu parar de ter um montão de mulher, a igreja vai pedir para eu parar de mudar minhas vestes. Irmão, não é sobre aquilo que você vai abandonar, é sobre aquilo que você vai desfrutar. Se você ensina alguém a amar a Deus, você não vai precisar, você só tem isso que ser pecado, a pessoa vai se apaixonar tanto por quem Deus é, que ele vai botar na balança. Botar na balança, pecado e Deus. Provei e vi, o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Então eu achei que o meu refúgio era a cocaína, mas não. Meu refúgio é uma presença de um pai na minha vida e agora eu sou filho. Deus é suficiente para mim. Provem e vejam. Tem que ensinar as pessoas a provarem Deus. E a palavra provar, a raiz dela ali é a mesma palavra para degustar. Degustação não é encher a pança desesperadamente. Degustação é, você vai contratar um buffet para o seu noivado, para o seu casamento, para o aniversário da criança, uma formatura, e aí fala, não, eu quero fazer uma degustação. Aí você vai lá na empresa, a empresa pega lá um pouquinho de cada coisa, você não vai lá para encher a pança, amém? Você vai lá para experimentar, come um docinho, come um salgado, come um negocinho. Você vai provando, delícia, maravilhoso, Deus está se colocando à prova. Ele falou assim, não quero que você saiba que eu sou bom de ouvir, não. Quero que você me prove. Provai e vede que o Senhor é bom. Não quero que você veja, não, cara. Ah, Deus é bom porque fez na vida da pessoa. Não. Eu quero que você prove. E eu quero fazer na sua vida. Deus é um Pai bom. Então, a gente não pode ficar apresentando ao mesmo tempo. Por isso que eu estou falando, forma de evangelizar. Não é só falando do inferno, mas principalmente falando da eternidade. Porque alguém que vai para Deus não só se livrou das amarras do diabo, mas ele se tornou herdeiro. Ele agora tem acesso a uma herança. Ele será abençoado nesta vida e na eternidade. Então, não,
vai queimar no fogo do inferno. Se continuar lá, mas se vir para cá, qual é o benefício? Porque parece que a pessoa tem que abrir mão do inferno, mas em Deus não tem nada de bom. E eu e você sabemos, a presença de Deus é tão maravilhosa que alguns de nós bebíamos e não bebemos mais, fumávamos e não fumávamos mais, traíamos e não traímos mais, mentíamos e não mentimos mais, usávamos droga e não usamos mais. Muitos de nós abandonamos coisas que dentro de um contexto de prazer a gente fazia antes. Por que você abandonou? Porque você experimentou um prazer suficiente, um prazer maior. O pai na vida de um filho é suficiente. E o filho se alegra quando ele encontra esse pai perfeito. Amém? Amém? Então vamos lá. Deus é bom. Vai aí embaixo aí. Último parágrafo aí. Se nascemos de novo, precisamos nos posicionar como filho. Precisamos acreditar que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11. No final está aí também, 11 e 12. Veio para o que era seu e não o receberam, mas todos quanto receberam, deram o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós não precisamos correr atrás das promessas, porque nós já somos herdeiros. O que precisamos fazer é crer e assumir aquilo que é nosso. Amém? Assumir. Você creu, você é filho. É guiado pelo Espírito, comportamento de filho. Então, tudo que está em Jesus... Lembra que tem um louvorzinho bem antigo que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Por quê? Porque de fato em Jesus isso tudo é nosso. Mas Jesus viveu uma vida de qualquer maneira, como filho? Não. Não, ele não viveu. Põe ali, Carlos, Mateus 28, 18. A gente precisa andar da mesma forma que ele andou. Jesus, aproximando-se deles, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, até o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco, com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Então, ali você está vendo que o próprio Jesus, ele fala isso pós ter ressuscitado. Volta ali no 18. Ele vai falar assim: toda a autoridade foi me dada. Ué, se foi dada toda a autoridade, é porque ele não tinha toda a autoridade. Então, a autoridade foi dada a ele por uma vida exemplar como filho. E aí a gente precisa entender. Põe ali Mateus capítulo 3, lá no batismo, para a gente explicar para eles. Mateus 3. Deixa eu só ver aqui o texto. 3:13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém para cumprir toda justiça. Justiça é estilo de vida, o que precisa ser feito. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus lhe abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Agora preste atenção. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o quê? O meu filho amado, em quem me agrado. Espera aí, gente. Vamos lá, para você entender. Jesus aqui já tinha começado o ministério, mas ele já agradava o Pai. O que agrada o Pai não é o que você faz, é o que você é. Jesus não tinha começado o ministério, mas Deus já estava falando assim: olha, ele me agrada, é um filho do coração. Ele tem uma vida... 3 minutos? Amém. Ele tem uma vida que me agrada. Amém? Então, só para a gente terminar essa parte aqui. Agora vai lá na transfiguração, para mim, filho. Mateus 16. 16 ou 17? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Então, Jesus já era filho. 17.
Mateus 17, a partir do verso 1 aí. Vamos lá, até o 5, filho, tá? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ó, o ministério de Jesus já tinha começado aí já? Já estava lá para o final. Olha como o mesmo Deus que apareceu lá, falando que Jesus era o filho amado, que agradava o coração dele, agora Deus está dando para ele autoridade. Porque ali aparece Moisés representando a lei. Aparece Elias representando os profetas. A Bíblia fala que eles se moviam pela lei e pelo profeta. Então Pedro queria ali fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus e ficar ali, só eles. Olha que cara egoísta. Aí Deus vem e fala assim, não, a Bíblia fala que vem uma nuvem e cobre Moisés, vem uma nuvem e cobre Elias. Aí vem a voz de Deus e fala assim, este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. O que é que Deus está falando? Não é mais sobre Elias, não é mais sobre Moisés, agora é sobre meu filho. Ele viveu 30 anos da vida dele me agradando, agora ele está vivendo uma vida que ele está estabelecendo aquilo que eu quero. Não só me agrada, mas agora você pode seguir aquilo que ele está falando. Então, por isso nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que o quê? Como nasceu de novo, agradou ao Pai. Lembra quando o pecador se arrepende? A festa na eternidade. Mas a Bíblia fala que quando Isaac amadureceu, Deus deu um banquete. Abraão deu um banquete. Então, para um filho que nasce, festa no céu. Para um filho que amadurece, banquete é dado. Amém? Amém, irmão? Então, você não foi chamado só, eu sou filho de Deus. Não, você precisa viver como um filho de Deus. Porque a Jesus foi dado toda a autoridade depois que ele cumpriu o propósito como filho de Deus. Aí ele ressuscita e fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele fala assim, olha, agora eu preciso que vocês saiam por aí, com fins da terra, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas. Então, não é ensinando eles a só crer, é ensinando a crer e a guardar aquilo que eles creem. Amém? Vamos lá para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente retorna.